Não, pelo menos não nos debates para a prefeitura. Ele meteu a real. Ele meteu a real sem fachada, sem hipocrisia. Ô Paulo, outra coisa que eu queria perguntar pra você é... Agora você tá como vereador, né, meu? Você pegou... Conta pra gente aí, qual foi a sua ideia de sair na política? Já vem de bastante tempo ou não aí? Olha, eu até vou fazer uma ponte com uma coisa que eu queria falar para os nossos espectadores aqui que gostam de investimento. O que diabo é comunismo? Se você for perguntar para uma pessoa que não estudou a fundo a contra-revolução, ela vai falar comunismo é a propriedade estatal dos meios de produção, que seria mais a definição de socialismo, já que no comunismo idealmente não existiria nem Estado. Só que o comunismo, ele é uma bizarrice antropológica. Ele seria uma deturpação tão grande do que significa ser humano, que ele é mais feio até no papel do que na prática. Na prática as pessoas resistiriam a isso e voltariam a ter mercado negro, que é bom. Agora, o socialismo e qualquer coisa que tente chegar ao comunismo, como é que eles trabalham? Não é só socializando os meios de produção, estatizando os meios de produção. O que eles tiram do indivíduo é os seus incentivos à responsabilidade. Isso é o socialismo. É tirar da sociedade a sua liberdade de ação, é tirar do indivíduo e das instituições locais a sua liberdade de ação. Isso é uma definição mais precisa do socialismo. E o Estado faz exatamente isso no momento em que ele toma para si a distribuição dos recursos, ele tira o senso de caridade, ele tira o espírito cívico. E ele estava fazendo isso com a participação política. Ponto de até mesmo a direita achar que não tinha jeito e que a política é uma coisa de bandido, de vagabundo, a ser gerida pelos estatopatas e a sociedade deveria simplesmente se eximir da dimensão política e tentar se defender. Um agorismo, por exemplo, que seria a economia paralela. Então a ideia das pessoas terem lá os seus próprios fundos, terem sua própria produção, ter o homeschooling, que seria o indivíduo Sim. fazer atividades econômicas independentes do Estado, a revelia do Estado. Eu sou completamente a favor do agorismo. Eu sou completamente a favor de qualquer coisa que o cidadão faça para se defender contra a sanha regulatória e confiscatória do Estado. Só que isso é uma medida totalmente defensiva e ninguém ganha guerras só com operações defensivas. Você só vai ganhar guerra a hora que você passar a assumir a ofensiva contra o seu inimigo. E se o Estado nos tirou todas as chances de uma contra-revolução, tem uma que ele não pode tirar. Senão ele destrói a própria justificativa da sua existência. A desculpa da existência do Estado moderno hoje é que eles representam o povo. Não, veja, nós somos democráticos, nós Veja representamos o bem. povo, vocês é que fazem as leis, aquela conversa mole. Mas para que essa desculpa passe, para que o Estado moderno seja palatável, eles abrem uma brecha, que é a possibilidade das pessoas realmente fazerem parte da política. E essa é a brecha que nós temos que explorar. Libertários precisam entrar na política para destruir a opressão estatal por dentro. E Pra foi isso fazer que. parte ali e tentar deixar o estado menor, né? Para conter essa sanha estatal. E eu mudei de ideia, porque antes eu achava. Antes eu era daqueles libertários Sei. que se eximiam da política. Eu percebi que alguma coisa tinha que ser feita na época da ditadura sanitária, quando, por uma canetada de meia dúzia de sujeitos vendidos aos interesses globalistas, implantaram uma ditadura sanitária. E fecharam o comércio, faliram o comércio. Aquele sem vergonha que se diz gestor, o cara da calcinha, faliu 70% do comércio na cidade de São Paulo. E o pessoal pensa que é brincadeira, mas você anda no Brás, você vê um monte de loja fechada, né? É legado dele. E além da destruição econômica e social, porque muitas pessoas perderam tudo, há uma destruição cultural também. Tinha um patrimônio cultural, gastronômico de São Paulo que ele destruiu. E aí? Então nós vamos pensar sim na liberdade no longo prazo, no homeschooling, na educação das futuras gerações? Vamos, sem dúvida. Só que da mesma forma que no seu portfólio você tem que ter ativos líquidos de curto prazo, medidas libertárias têm que ser tomadas no curto prazo. A educação libertária da sociedade é longo prazo. O Estado pode destruir você no curto prazo. E aí tem que entrar na política e impedir que isso seja feito. Tem que entrar alguém lá e falar: não, vocês não vão tirar a liberdade do povo. Tem que ocupar os espaços parlamentares com pessoas de direita, com pessoas libertárias, para tirar. No mínimo, você tira o espaço de um comunista. Depois Verdade, né? você pode obstruir um projeto de lei comunista lá dentro. Então o cara vem com um projeto de lei socialista, você
Não, tá errado. Mesmo que você esteja em minoria, o libertário tá em minoria, ele obstrui e não deixa passar uma desgraça dessa. Isso é a guerrilha que nós temos que fazer contra a opressão estatal. Você vê o pessoal do PSOL, tem 2 gatos pingados lá, eles causam um barulho, né? Exato, eles sabem fazer guerra política. Os Eles dois usam gatos. todas as vagas de assessor parlamentar, eles usam dinheiro do fundão, e aí fica o pessoal limpinho, liberalzinho, do partidinho novinho, falando, não, eu sou limpinho, eu vou usar poucos assessores, eu não vou usar fundo eleitoral. Então tá bom, você vai dar todo esse esquema na mão do seu inimigo, pra eles fazerem guerra contra a população. Eu não vou deixar isso acontecer. Se eu for eleito, eu vou preencher todas as vagas de assessor, e eu vou usar todo mundo pra fazer guerra política contra a esquerda, travar o sistema e proteger o cidadão. E quem for libertário, manda o currículo aí pro Cogos vai estar analisando aí. Ô, Cogos, e tem o... Pessoal, todo mundo tá chegando aqui, já deixa seu like, manda pra algum amigo aqui, vai ter vários assuntos também. Ô, Cogos, e recentemente aí a gente viu que vários políticos saíram do debate, né? Não quiseram debater ideias. O que você acha do Pablo Marçal na figura dele? Realmente ele provocou isso daí? Ou o pessoal tá com medo? O que tá acontecendo aí? Qual que é a sua visão sobre o Pablo Marçal? Olha, eu tenho várias discordâncias com o Pablo Marçal. Pra falar bem a verdade, eu nunca fui com a cara dele. Só que o Pablo Marçal, ele fez uma coisa que até agora nenhum político tinha feito. Não, pelo menos não nos debates pra prefeitura. Ele meteu a real. Ele meteu a real sem fachada, sem hipocrisia. Ele meteu a verdade nua e crua. E aí, quando você tem sujeitos hipócritas, nulidades morais, nulidades intelectuais, a coisa que mais assusta esses caras é a verdade nua e crua. Sem subterfúgio, sem vernizinho, pra tentar parecer bonitinho, limpinho. As pessoas de bem estão cansadas dessa aparência de limpinho, de razoávelzinho e tudo ruindo à volta delas. Se esses caras são tão engomadinhos, limpinhos e razoávelzinhos, por que a sociedade está tomada pela imoralidade, pelo banditismo, pela censura, pela ditadura? Porque eles são hipócritas, são sepulcros caiados, como dizia nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Pablo Marçal não precisou nem ter grandes princípios de direita ou ter grandes feitos no passado dele, grandes feitos em prol do bem comum, eu digo, né? Bastou ele chegar lá e expor a verdade, escancarar a verdade sobre os oponentes dele. Isso assusta os covardes. Então, os covardes fugiram dele. Aí o pessoal acaba fugindo, não quer. Pra você ter uma noção, eles têm mais medo do Pablo Marçal do que da população chamar eles de covarde. Como pode isso? Porque eles são impostores. Eles têm medo da máscara caindo. Covardes, eles realmente eles são covardes, é um aspecto deles. Só que é um dos aspectos que eles escondem. Eles ainda escondem o fato deles serem nulidades intelectuais, inoperantes, puxa-sacos, que eles nunca fizeram nada pelo povo, é sempre um toma lá da cá, é sempre uma conveniência, que eles são incompetentes em fazer qualquer coisa decente pro povo, que eles são sempre parte de um sistema, um pau mandado de alguém. Então, junto com todos esses defeitos, tem a covardia. Eles escolheram que um defeito fosse exposto, que é a covardia. O Marçal ia expor todos os outros, aí eles fugiram. Aí eles pegaram e fugiram. E na sua visão ali, qual que é o seu candidato? O meu candidato a prefeito de Sem São ficar em Paulo... cima do muro, hein, Cogos? Joga a realidade. Não, o meu candidato a prefeito de São Paulo é quem tiver mais chances de derrotar o Boulos. Porque o Boulos é um grande mal que eu quero evitar. Então, se o Pablo estiver na frente, é Pablo. Se Marina estiver na frente, é Marina. Exato. Nunes Qualquer tiver... um que não for o Boulos. Todos os candidatos têm a grande qualidade de não ser o maldito do Boulos. Você acha que o Boulos pode ser a... Pode consumir São Paulo? Sim. A total destruição, o caos, a queda de Roma, a barbárie vai tomar conta se o Boulos for eleito. É um Exemplo, sujeito... Boulos é eleito aí. Qual que você vê as consequências? Só pra deixar o pessoal já de... Se o Boulos, que é o consumidor de açúcar, que aspira uma grande carreira na política, for eleito, ele vai entupir o cidadão de IPTU. Ele vai inviabilizar o setor imobiliário na cidade. Ele vai gerar uma incerteza jurídica tão grande que ninguém mais vai investir em imóveis em São Paulo. E além disso, o cidadão que hoje está querendo alugar ou vender o seu imóvel não vai conseguir. Ele vai usar o dinheiro de São Paulo, que é uma cidade que produz muito dinheiro, onde circula muitos bens e serviços, ele vai usar todo esse potencial econômico para financiar os piores grupos que você possa imaginar. Pensa em narcotraficantes, pensa em terrorista, pensa em Estado Islâmico, pensa em Hamas. São essas pessoas que vão se beneficiar de um governo Boulos, que nem dá para chamar de gente, esse tipo de escroque que tem por aí.
E o PT também, porque o PT está financiando o Boulos justamente para que ele alimente essa máquina da ditadura petista com o dinheiro de São Paulo. E ao longo da história de São Paulo, sempre os ditadores tentaram nos esmagar, porque a liberdade está no sangue do paulista. Isso vem desde a Guerra dos Emboabas. Isso, o Getúlio bombardeou as nossas indústrias, tentou destruir a nossa cultura depois da Revolução de 32, porque os tiranos centralizadores de poder têm medo da independência econômica e da industriosidade de São Paulo. Não gosto do Paulo Maluf, é um sujeito que não tinha apreço pelas liberdades individuais, mas é um sujeito que manifestava ali o espírito industrioso dos paulistas, por isso que destruíram a carreira do Paulo Maluf. Então o Boulos representa o golpe final contra os paulistanos. Nós não podemos permitir que isso aconteça de jeito nenhum. Eu vou fazer qualquer coisa para evitar o Boulos. Eu voto Nunes, Marçal, Marina Helena, qualquer um. Tirem o Boulos. Aí, para não ficar em cima do muro, qualquer um, os dois que têm mais chance de tirar o Boulos é o Nunes e o Marçal. Vamos ser realistas. Sim, com certeza. É legal a Marina Helena falar de liberdade Bom, econômica, sim, mas ela não tem a menor chance. Mesmo porque ela também defende uma agenda que eu sou contra, uma agenda feminista. Ela é de direita na economia, mas nos costumes não. Então ela defende uma agenda feminista, ambientalista, ESG, essas coisas aí. É problemático. Agora, concordo que o Nunes é de esquerda. O Nunes é muito mais à esquerda que a própria Marina Helena. Só que qual é a questão? Nós temos que analisar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem pessoas boas, de direita, tementes a Deus? Tem, Bastante. muitas. Falando com uma aqui, você. Opa. Tava falando com outra aqui, o Roxo. Então, tá cheio de gente boa em São Paulo. O problema é que existe uma enorme quantidade de pessoas de esquerda em São Paulo ou daquele centro nojentinho, que não gosta da direita. Então você vê, por exemplo, que eu não vou dar minha opinião sobre urnas eletrônicas, porque eu não Sim. quero derrubar o canal, nem ser impugnado, Por favor. nem ser preso. E eu gosto muito da gastronomia paulistana, eu não gosto tanto assim da gastronomia da papuda. Então eu não vou entrar nesse tema. Mas o fato é que o Tarcísio perdeu na capital. Ganhou no interior, perdeu na capital. Muito louco, né? O Bolsonaro ganhou no interior e perdeu na capital. Então, infelizmente, tem uma massa de centristas que Tem. tendem à esquerda quando a eleição fica polarizada. Tem aqui, meu. Então imagina se fosse um segundo turno, por exemplo, Marina Helena e Boulos. É claro que eu ia pra rua com a camiseta da Marina Helena. É. Só que as pessoas vão ficar com nojinho de que ela é mais à direita e aquela polarização vai fazer com que a massa centrista vote no Boulos. Então o Nunes, por pior que ele seja, ele tem condutas deploráveis, mas ele, numa batalha de rejeições, ele ganha do Boulos. Ele ganha do... A direita vai votar contra o Boulos de qualquer jeito. Sim. E o centrão, pro centrão ali, o Nunes é mais, melhor. É mais palatável. E aí o Boulos perde. Agora, tem um outro problema. O Nunes, ele tem a testosterona de um rabanete, né? E o carisma de uma lombada. Ninguém lembra da cara dele. É difícil decorar a cara daquele sujeito. Fecha o olho e tenta lembrar, né? Pede o pessoal fechar o olho e tenta lembrar. Boa, Luan. Pessoal, fecha o olho e lembra da cara do Nunes. Escreva o Nunes pro policial que tá fazendo retrato falado. Você não consegue. E esse cara? O que ele fala? O que ele defende? Não sei. Ele não é nada, aquele cara. Não é nada mesmo. Entrou na política livre porque ele era vice do Bruno Covas. Que também não era nada. Era só o neto do Mário Covas. Então, esse é um problema. Embora ele tenha vantagem de ter menos rejeição, ele tem a desvantagem de não ter carisma nenhum. O Marçal não. O Marçal é um sujeito que, se você viu um debate dele, vale a pena ver só por ele. Só por ele, O resto você dorme. É um sujeito que dá as mitadas dele. É um sujeito que tá conquistando jovens. Porque o pessoal gosta, tipo, que tem um... ele tem traços do Milei e do Bolsonaro. Tipo assim, ele é meio ele gosta de dar umas mitadas no pessoal. Ele dá umas mitadas, exatamente. Ele tem carisma. Ele tem presença. Se você vir um discurso dele, você não esquece mais. Isso é muito bom, isso tem apelo pro jovem. Isso tem apelo pros indecisos. Isso tem apelo pras pessoas decepcionadas que vão pra praia em vez de votar. Sim. Então, eu acho que ainda é cedo, né? A campanha mal começou. Pra determinar quem tem maior chance de ganhar do Boulos. Se é a ausência de rejeição do Nunes ou se é o carisma do Marçal. Eu vou votar, eu vou depois analisar e no final das contas eu vou votar em quem tem mais chance de acabar com o Boulos. O meu negócio é acabar com o Boulos. Boa. Porque assim, em termos de propostas, eu não vi ninguém com propostas concretas na prefeitura. O Boulos tem a proposta de destruir a civilização. O Nunes não fala nada com nada. O Marçal
ele tem propostas que eu achei bem translocadas e fora da realidade. Por exemplo, fazer um prédio de 1 quilômetro. Pra que puto fazer isso? trabalho, né? Que traz... Na visão dele eu até entendo, Cogos. Porque, tipo assim, vai vir pessoal do mundo todo pra subir nesse prédio, entendeu? Movimenta a economia aqui na Brasil. E seria bom pra São Paulo, né? Mas até falar, fazer, executar, né? É uma coisa. E seria um legado também que o cara ia deixar, entendeu? Acho que o Pablo... Nós temos dívidas pra pagar. Então fazer um projeto megalomaníaco desse, eu não sei se você colocar na ponta do lápis os prazos, os fluxos de caixa, se isso Tudo vai dar certo. certinho, né? Segundo ele, não vai ter dinheiro público. Então já me animei disso daí. Então, de não ter dinheiro público é ótimo. Já é ótimo. Entendeu? Agora, por que ele acha que a iniciativa privada vai fazer exatamente isso? O mercado, ele é imprevisível. Deixa o mercado fazer o que mais convém ao empreendedor. Não tem por que fazer esse dirigismo, né? Sim. Eu prefiro um urbanismo libertário, mais descentralizado possível, que a iniciativa privada assuma o máximo de funções possível. Agora, sem dúvida, vendo as propostas, vendo que só o Nunes e o Marçal realmente têm chance contra o Boulos, o Marçal realmente tem propostas bem menos socializantes do que o Nunes, né? Sim. E Cogos, você tiver pergunta aí também, galera, pode mandar pergunta aqui pro Cogos aqui. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.